Olá, é interessante que muitos nesse momento, vamos dizer assim, nesses últimos dias, que muitos acreditam talvez que não vai haver fim, mas vai haver. Pelas profecias está se cumprindo os últimos dias dessa terra, tá? Aí uns criticam a igreja, tá? A igreja que busca guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, mas isso aí já aconteceu desde lá do céu, quando Satanás, que era Lúcifer antes, um anjo de luz, se tornou trevas, começou a criticar Deus. Ele criticou Deus, menosprezou o Filho de Deus. E por isso foi expulso de lá, porque ele também queria inundar os outros mundos criados por Deus, ele também queria ir chegar lá e fazer o que ele fez aqui na Terra. Bom, ele conseguiu enganar Eva, e depois ele enganou também o Caim, e está enganando uma porção de gente de lá para cá, tá? Uma porção. E aí tem pessoas falando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é seita. Aí o apóstolo Paulo fala, dessa seita que vocês falam, é essa que eu sigo a Jesus. Seita. Então, o próprio Jesus, os discípulos, era chamado de seita. E aí? Se você está chamando a Igreja Adventista de seita, pensa bem no que você está fazendo então. Você está chamando o Jesus, os discípulos, da mesma forma que eles lá, no passado, tá? Se você aceita seguir a Jesus, não importa aonde você esteja. Você pode estar lá na Assembleia, na Batista, na Católica, em qualquer lugar que você aceita servir a Jesus do jeito que ele pede. Ele diz assim, os meus mandamentos não são pesados. Por que os mandamentos? Ele fala isso. O jovem rico chegou lá e perguntou, mestre, como faço para herdar a vida eterna? Ele falou, guarda os mandamentos de meu Pai que está no céu. Isso está no Novo Testamento. Jesus falou para ele guardar os mandamentos. Ah, mas era para os judeus. Que judeu da onde? Quando Jesus fez os mandamentos estão lá no céu, está escrito em João 11, 19, está lá. Abriu-se no céu, foi vista a arca da aliança, né? E houve lá chuva de saraiva e tal, e gelo e tudo quanto é coisa que aconteceu, como aconteceu ali também quando Moisés recebeu as tábuas da lei, que eram duas tábuas, uma amor a Deus e outra amor ao próximo. E nelas estão inclusos os 10 mandamentos. Por que ficar criticando um ao outro, sabe? Né? Eu já vi vários pastores aí de uma igreja, de umas igrejas aí pentecostais, brigar lá com o pastor deles lá e tal, e formou outra igreja. Eu me lembro de um que ele andava lá construindo uma igreja de bambu lá no Rio de Janeiro, sabe? Na favela lá. Uma igreja de bambu, aquela parecendo que era assim honesto, parecendo que era humilde, sabe? Humildade. Mas oh meu Deus, será que é isso que Deus quer? Essa humildade, né? Aí tem um cara aí dizendo aí que a igreja adventista tá aceitando o paganismo dentro dela. Irmão, se você crê em Deus, para de falar umas asneiras dessa, tá? Em tudo quanto é igreja existe gente ruim. Em tudo quanto é igreja pode existir gente boa. Joio e trigo. Lá em Israel existia isso. Os fariseus e os saduceus. Eles brigavam entre si. E Jesus veio trazer uma linha de religião. Aí, religião, para quê? Religião quer dizer religar. Religar. Quem é que trouxe a religião? Foi Jesus que trouxe a religião lá no Éden. Religar. Eva tinha se separado de Deus por um momento, junto com Adão, mas ele veio religar religião. Tá bom? Então, religa em Deus. Os 10 mandamentos, eles vão estar eternamente, está lá em Apocalipse, né? Está lá em Isaías, está lá em todos os lugares da Bíblia, tá? Pelo menos uma porção de vezes, dizendo que os mandamentos são reais.
E Jesus, ele termina dizendo assim: os meus mandamentos, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aí ele diz assim: os mandamentos que eu guardo são os mandamentos de meu Pai. E aí? Isso é para judeu? Isso é para todo ser humano, tá? Não critiqueis as coisas de Deus, porque elas são fiéis e santas, tá? Sem Deus, ninguém vive, ninguém sabe, ninguém vai, ninguém é. Então, acredita. Acredita na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tem coisas erradas na Bíblia? Tem. Tem lá, o cara matou o outro lá inocentemente, né? Tem até o próprio Davi mesmo matou, mandou matar lá o Urias, né? Que era marido da Batseba, que ele depois teve um filho com ela e depois o primeiro morreu e o segundo filho era Salomão, né? Foi o rei de Israel, o cara mais inteligente, mais sábio, mais tudo, é mais rico. Não tem outro, nem antes dele nem depois, que realmente foi igual Salomão. Mas está escrito também que os lírios do campo se vestiram melhor do que Salomão. Pense nisso. Vamos seguir em frente. Deus é bom demais para a gente ficar brigando de religião. Não. Faz igual Jacó. Brigou com Deus. Ele lutou com Deus. E disse: eu não te solto antes que me abençoe. E no entanto, Jesus o abençoou. Que abençoe você também.